Bom, nessa parte 2 a gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento para você abrir seu consultório. E um planejamento, ele pode começar com uma pesquisa de mercado. E o que seria conceitualmente uma pesquisa de mercado? Nada mais é do que a busca de informações frente a concorrentes, consumidores e fornecedores com vistas a orientar a tomada de decisões por empresas e empreendedores. E a essa altura você já deve saber que, por menor que seja seu consultório, ele é uma empresa e você se transformou em um empreendedor. E existem algumas empresas que são especializadas em fazer esse tipo de consultoria. Mas nem sempre, quando você está começando, você vai ter capital para poder pagar por essa consultoria. Então, às vezes, você vai ter que correr sozinho atrás dessas informações. E eu gostaria de listar 6 coisas que você deve saber antes de se lançar aí nessa empreitada. A primeira coisa que você tem que ter bem em mente na sua cabeça é caracterize bem o serviço que você quer prestar. Você primeiro tem que entender antes que tipo de coisa você está se propondo a fazer nesse lugar. Então, será que você vai focar muito mais no público de classe A, B, ou você vai investir mais no segmento popular? Será que você vai atender lá plano de saúde, SUS, convênio, um misto de todos eles? Mas onde é que você vai focar mais aí os seus esforços, né? E que tipo de serviço você pretende prestar lá? Consulta, exames, cirurgias, todos? Quais exames seriam esses? Quais cirurgias? Você vai levar a cirurgia para algum outro lugar? Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é você tem que entender que tipo de negócio você está botando lá. Você mesmo tem que entender qual é a sua proposta de mercado. A segunda coisa é quem é que vai com você nessa jornada. Tem uma frase aí que é bem batida e acho que você já deve ter escutado falar, que é: quer ir mais rápido, vai sozinho. Quer ir mais longe, vai acompanhado. Isso é bem verdade em um negócio. Por exemplo, quando você vai começar um consultório, a tomada de decisão é muito mais rápido se você estiver sozinho. Se você não tiver alguém para poder dar o palpite, às vezes a cor do estofado da recepção demora um tempo para você tomar a decisão. E quando você está sozinho, isso é muito mais rápido, é muito mais celery. Contudo, chega uma hora que a empresa começa a crescer e que você tem que botar mais gente para dentro do seu time. E você tem 2 formas de fazer isso. Ou você contrata, ou você arranja um sócio. E se você for arranjar um sócio, é imprescindível que você faça um contrato social. Uma sociedade é basicamente um casamento sem sexo. Então, todo casamento, ele precisa de uma certidão de casamento. E a certidão de casamento de uma sociedade é o contrato social. É muito importante que você defina bem quais serão os caminhos que você vai seguir, se de repente vocês quiserem desfazer a sociedade ou se vocês tiverem problema lá na frente. E se vocês tomam essa decisão enquanto vocês estão mais afinados aí, é mais fácil do que você deixar para decidir quando você tiver um problema. Então, primeira coisa, defina na sua cabeça. Segunda, decida quem vai com você nessa jornada. A terceira coisa que você tem que pensar é o lugar onde você vai botar o seu consultório. Então, se de repente você quer levar o seu consultório lá, você vai botar num lugar alugado, vai ser um lugar próprio. Além disso, considere variáveis locais. Qual que é a cultura de atendimento nessa região? Tá? Às vezes você tem cidades que as pessoas, culturalmente, elas procuram uma ótica para poder fazer exame. Então, será que você vai ter dificuldade nisso aí? Considere variáveis locais quanto a preço. Quanto é que é o preço da consulta? Eu, quando comecei o meu primeiro consultório, eu fui pela tabela da Associação Médica Brasileira e fui lá no piso. Mas o mercado onde estava o consultório trabalhava num preço inferior. Então eu passei quase que um mês inteiro só assistindo Netflix porque não aparecia nenhum paciente. Então considere essas variáveis locais. E independente de se você vai fazer alugado, se não é alugado, considere uma coisa que os americanos eles têm como mantra para eles, que é no park, no business. Sem estacionamento é difícil você prosperar um negócio. Então pense, por mais que você não tenha um estacionamento próprio, será que tem alguma área em volta onde as pessoas possam deixar o carro para ir se consultar com você? Será que tem uma zona azul, né? Considere também se esse bairro onde você vai colocar o consultório é um bairro que digamos assim, que as pessoas vão procurar serviço de saúde, é um bairro que tem essa característica, ou é um bairro residencial. Então, o lugar também é importante e você tem que pensar nisso antes mesmo de começar. A quarta coisa que você tem que pensar é: você vai comprar equipamentos novos ou você vai comprar equipamentos usados? Tudo tem sua vantagem e desvantagem. A vantagem de você ter equipamentos novos é que você vai estar na garantia. Então, se você tiver algum problema, você vai entregar esse equipamento para a garantia.
A desvantagem de equipamentos novos é o preço, né? E vice-versa com equipamento usado. Mas eu faço só um adendo. O meu primeiro consultório eu comprei tudo novo. E aí teve um momento que eu tive um problema com um lensômetro. E aí eu acionei a garantia. Só que demorou mais de um mês para o equipamento ir, o equipamento voltar. Quando voltou ficou preso na receita, tive que levar nota. Tanto que na segunda vez que eu tive um problema com outro equipamento, eu nem acionei a garantia. Eu preferi pagar para não ter que ficar sem o equipamento por muito tempo. Então, considere isso também se você vai ter equipamentos novos ou usados. O quinto ponto é planejar o seu investimento. Tá? Então, quanto você vai gastar de dinheiro? Quanto você vai comprar de equipamento? Quanto vai sair seu consultório? Segundo, a gente falou sobre alugar ou reformar. Mas independente de alugar ou reformar, independente de alugar um imóvel ou seu imóvel próprio, às vezes você precisa fazer uma reforma para adequar o ambiente. E reforma atrasa o teu projeto e às vezes custa muito caro. Então isso tem que estar no plano do seu investimento. Mais uma coisa sobre o seu investimento. Você vai tirar o dinheiro do seu bolso, você já tem esse capital pronto para isso, ou você vai precisar de um financiamento. E o financiamento vai ter juros, então isso tem que também estar no seu planejamento. E o último ponto é planeje o seu orçamento, tá? Como é que seria um orçamento de uma empresa? Uma empresa ela funciona de uma maneira bem simplificada. O lucro real dessa empresa é a soma de todas as receitas, tudo que entra, menos três coisas: o custo fixo, o custo variável e a depreciação. O que seria custo fixo? É tudo que você vai pagar independente de você atender ou não. Por exemplo, aluguel, se você passar um mês de férias viajando, você vai ter que pagar aluguel. Funcionário é custo fixo também, limpeza é custo fixo. E tem os custos variáveis que você só paga se você usar. Exemplo, os insumos, colírios, material de receituário, a energia são custos variáveis, né? E a depreciação. Vamos supor que você investiu 100 mil reais em um equipamento. Se você for vender esse equipamento daqui a 5 anos, 6 anos, será que você consegue vender ele por 60 mil, 50 mil? Então, o lucro real é a receita, tudo que entra, menos os custos fixos, menos os custos variáveis e a depreciação. Por que isso é importante para você saber? Porque você tem que calcular o payback do seu investimento. O que seria o payback? É quanto tempo você vai levar para se pagar aquele dinheiro que você investiu para abrir seu consultório. Porque é aí que você vai pensar, poxa, será que não é melhor eu pegar todo esse dinheiro e colocar na renda fixa, em vez de eu investir no consultório, correr todos os riscos da empresa? Então, essa é basicamente o caminho de um planejamento de um consultório. Tá ok, pessoal? Um abraço!